Bom culto para vocês. Nós estamos numa série de mensagens que são os pilares da nossa igreja. Nós estamos estudando todo domingo os pilares fundamentais onde a nossa igreja está sendo pavimentada. Nós já estudamos o primeiro pilar, que é o pilar da adoração. Tudo isso que eu estou falando aqui, você pode rever lá no nosso YouTube, está tudo organizado. Tem uma playlist lá, série Pilares, você consegue assistir tudo certinho. Nós falamos sobre adoração, foi um tempo incrível, 2 semanas falando sobre adoração. Semana passada, eu comecei a falar sobre discipulado, e hoje eu continuo falando sobre discipulado. Semana que vem, nós vamos ter o culto da juventude, então a gente dá uma pausa na série, e depois nós voltamos falando sobre missões, amém? Semana passada, eu comecei falando sobre discipulado, e eu trouxe a essência do que é ser discípulo, trouxe sobre a identidade do discípulo. Nós fomos lá na pesca milagrosa, fizemos todo um trabalho falando sobre isso. Hoje, eu quero falar com vocês sobre o discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro. Minha primeira pergunta para você é: você é um verdadeiro discípulo? Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Confesso para vocês, de coração, até essa noite, Julie estava fazendo a bebê dormir, eu estava na cozinha, dela desceu, e eu falei para ela: amor, eu estava chorando aqui, porque essa palavra me confrontou profundamente. Talvez a mensagem de hoje seja uma das mais simples que eu já ministrei, que eu irei ministrar. Talvez ela seja uma das mais rápidas, e glória a Deus por isso que você vai almoçar mais cedo hoje. Mas ela foi extremamente confrontadora para mim, e eu espero que ela seja confrontadora para você. E eu já começo te explicando. O texto que nós vamos ler, Jesus chega para o povo que se achava os filhos de Abraão. Jesus chega para o povo que se achavam os super crentes da época, e ele confronta esse povo de uma maneira muito incisiva. Ele confronta de tal maneira que em determinado momento ele chega a falar para eles que se autodenominavam, nós somos filhos de Abraão. Jesus chega ao ponto de ele falar assim: ei, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Jesus chega no templo e fala o que precisava ser dito, sem medo do confronto, sem medo da política, tanto que no final desse texto, e você vai poder ler na sua casa, a palavra de Deus diz que o povo quis apedrejar Jesus, e ele... Quando nós falamos algumas verdades, muitas vezes incomoda, e eu tenho aprendido que quando a verdade incomoda é porque de fato é uma verdade. Essa manhã, diferente dos outros dias, que eu gosto de rechear com muito texto o sermão, nós vamos meditar basicamente em 2 versículos. E eu queria que você acompanhasse comigo. Eu peguei em 2 versões, só para você ter o entendimento melhor. João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que existe uma diferença muito grande entre crer e viver. Ali, Jesus estava falando para os judeus que creram nele. Só que existe uma grande diferença em acreditar em algo e de fato viver algo. E o meu temor na mensagem dessa manhã é que eu tenho aqui uma plateia que muitos estão na igreja há 10, 15, 20, 30 anos. E a minha pergunta para você essa manhã é: você de fato vive ou você só apenas crê? Porque o verdadeiro discípulo, ele não apenas acredita, mas ele vive. E existe um abismo grande nisso. Você precisa entender que você foi chamado para viver Cristo, e não apenas acreditar em Cristo. Existe uma diferença grande. Eu quero te dizer, e esse é o primeiro ponto do sermão: até o diabo crê. Até o diabo crê em Cristo. Eu vou te dar um exemplo prático do que é crer e viver, a diferença. Eu creio que se eu for para a academia, isso vai ser bom para mim. Eu creio que eu vou ficar bombadinho, vou ficar saradinho. Eu creio. Agora a pergunta: eu vivo? Não. Daí tem que tomar monjaro. Vocês estão entendendo a diferença? Talvez você esteja sentado há 40 anos aqui, e você é apenas uma multidão. Você crê, mas você não vive. Até o diabo crê. Até o diabo crê que Deus é poderoso, porque ele já viu Deus fazendo tudo, mais do que a gente. E a pergunta que não quer calar é só crer mesmo? Não, eu acredito, pastor. Por que você não vive? Ah, porque dá trabalho. Por que você não vive? Porque viver Cristo vai precisar de abandono da sua parte, de sair do conforto. Jesus foi muito claro para o povo que creu. Ele falou assim: vocês precisam permanecer, vocês precisam viver. Porque só então vocês vão conhecer a liberdade que existe em Cristo. Você foi chamado para permanecer, e permanecer é viver Cristo. Permanecer é viver a caminhada com Cristo. Você precisa parar de simplesmente crer e de fato começar a viver. E eu vou te falar o que é viver Cristo. É viver no sobrenatural. Quarta-feira passada, eu vivi uma experiência sobrenatural. A gente estava orando aqui. E a gente sempre finaliza o nosso tempo de oração em grupos. A gente tem os grupinhos. E eu senti no coração de ficar sozinho, fiquei ali. E eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu quero viver algo sobrenatural essa semana. Porque viver é isso.
É provar de algo do Senhor que quem crê não prova, só quem vive. E eu ali no cantinho falei, essa semana, Deus, me faz viver alguma coisa. Eu nem sabia o que pedir, eu só falei assim, eu quero algo novo. E na quinta-feira à tarde eu vivi algo novo. Isso é viver Cristo. É provar de coisa que a mente humana não explica. É viver numa plataforma de fé que poucos vão entender. Isso é viver. E só assim você vai poder falar que você é um discípulo. Porque você vive, não apenas crê. Depois que você aprender a viver Cristo, Jesus fala, aqueles que permanecem, aqueles que vivem, são de fato meus discípulos. E ele fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava pregando para um povo que se achava livre, os filhos de Abraão. Eles tinham vivido no Egito, tinha toda uma história, e agora eu sou livre. E Jesus, depois você vai poder ler João 8 todo, e Jesus pega e fala assim, vocês precisam se livrar do pecado, porque aquele que permanece em mim, ganha a liberdade do pecado, uma mudança de postura, uma mudança de vida. Por isso que o discípulo que vive Cristo, que é um verdadeiro discípulo, ele precisa mudar. Não dá mais para continuar sendo aquele mal educado, o avarento, mentiroso. Não dá mais. Essa é a profundidade desse texto. Um verdadeiro discípulo muda. Ele não continua a mesma coisa para sempre. Não existe essa possibilidade. Um discípulo de Jesus muda. Talvez você esteja aqui e você não muda. Deixa eu te falar, você não é discípulo. Você só crê, você não vive. E quem não vive não é discípulo. Simples. Jesus te chama para ser discípulo dele. E um discípulo vive Cristo. E não é aqui na igreja. É em todo lugar, cara. É na sua casa. É no seu trabalho. Porque isso é liberdade. É isso que Deus espera de você. Não que você apenas creia, mas você de fato viva. E viver Cristo transforma você. Você deixa de ter os antigos hábitos. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Existe algo novo. Por isso que há libertação só em Cristo Jesus. Ele quer te levar para esse lugar, mas só depende de você. Essa mensagem é muito simples. Como eu disse para vocês, vai ser um sermão curto. Porque você precisa entender hoje que um discípulo vive Cristo. O discípulo precisa viver Cristo. Esse é um pilar da nossa igreja. Discipulado. Discípulos que fazem discípulos. Nós estamos nos preparando para falar de missões. Porque Jesus deixou uma grande comissão. Mas Ele deixa essa grande comissão para os discípulos. Talvez você esteja aqui essa manhã e você é apenas alguém que crê em Jesus. Vou te falar um negócio com muito temor. Você precisa mudar agora. Agora. Ah, pastor, mas eu nasci na igreja.
Não importa. Ah, pastor, mas eu venho de uma geração de crentes e já estou há 60 anos na igreja. Talvez você seja 60 anos sem nunca ter se tornado um discípulo verdadeiro. Alguém que vive Cristo. Essa igreja viveu coisas num passado recente, que não é coisa de discípulo, não. Já teve discussão aqui, em assembleia, que não é coisa de discípulo, não. Não é coisa de discípulo. Ou vocês se arrependem e falam assim, perdão, Jesus. Ou vocês vão ser sempre multidão. E nós dissemos na semana passada, existem promessas que são geradas apenas para discípulos. Eu quero orar por você. Como eu disse, o sermão hoje é rápido, o almoço talvez ainda nem está pronto. Mas eu não preciso ficar me enrolando, a palavra é direta, não tem para quê. Eu quero que a gente tenha um tempo de se derramar na presença do Senhor. Talvez essa manhã você vai colocar Deus à prova e Ele está afim desse desafio. Porque é assim que discípulo vive. Jesus no meu lado, Deus, me ajude, vamos. E Ele quer caminhar com você. Essa igreja, ela vai crescer. Eu tive experiência essa semana. Deixa eu falar um negócio, eu conversei com 2 grandes pastores da cidade. 2 caras, um eu não conhecia, o outro eu já conhecia. E eu só saí dessa conversa com convicção. Deus vai fazer uma revolução aqui nessa igreja. Estou falando, não é o pastor Rômulo, é Deus que vai fazer. Mas Ele precisa de discípulos. Ele não precisa de multidão. Se essa manhã você está aqui, você só crê, você vai ter que se jogar aqui no altar, pedir perdão, tudo que você fez na vida, todo o tempo que você perdeu. O pastor está pregando aqui há anos, você só crê, você não vive. Chega na tua casa, você não vive. Chega no teu trabalho, você não vive. Te falar, você não é discípulo. E o pior cego é aquele que não quer ver. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Começa a falar com Jesus. Começa a falar com Jesus. Só você sabe da tua vida, meu amigo. Só você sabe lá na profundidade do teu coração. O que está te prendendo? Esse texto fala que os discípulos conhecerão a verdade e a verdade vai libertá-los do pecado. O que te prende? É teu orgulho? É tua história? Por que você está aqui nessa igreja 30 anos e nunca virou discípulo? Essa manhã é uma manhã de libertação. Assim como eu fui confrontado e chorei quando entendi esse texto. Deixa o Espírito quebrar você essa manhã. Dependendo da sua idade, sempre há tempo de se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus. Se essa manhã você quer tomar essa decisão de ser discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo, vou pedir para você vir aqui à frente e vai se juntar comigo.
para que a gente de fato quebre aquilo que está prendendo e que a gente possa viver de fato Cristo. Vem aqui à frente, você que hoje quer se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. A gente vai orar por você, a gente vai se unir nesse tempo, quebrando os nossos corações. Se você puder, você que está aqui à frente, quem pode? Quem não pode, não tem problema. Se você puder se ajoelhar, eu vou me ajoelhar aqui também, porque eu quero ser um verdadeiro discípulo. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser verdadeiros discípulos seus, Pai. Nos perdoa por tantos anos, sendo apenas multidão, crendo sim, mas vivendo não. Tem misericórdia, Pai, porque nós não queremos ser como aquele povo que cria, mas não vivia. Pai, nós queremos ser verdadeiros discípulos do Senhor, e os verdadeiros discípulos permanecem em Cristo, e livram-se do pecado, e livram-se do mau homem que habita em mim. Pai, o Senhor conhece o coração de cada irmão, cada irmã que está aqui no altar do Senhor. Levanta na nossa igreja, Pai, verdadeiros discípulos que vivem Cristo, que vivem Cristo. Pai, eu clamo para que experiências sobrenaturais possam ser experimentadas. Experiências que vão tocar fundo na alma. Pai, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é um Deus que ama. E nós te agradecemos por esse tempo. Muito obrigado, Jesus. Transforma a nossa vida. É em teu nome que eu oro e agradeço. Amém. 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 Que Deus abençoe. Dê um abraço quem está do seu lado. Deus é bom demais. Deus quer discípulos. E Ele está levantando uma geração de discípulos, amém? Quero orar uma última vez pela sua vida. Feche seus olhos. Se você está nos visitando, Pastor Flávio estará ali atrás. O Paulo quer te dar um presente. Então, se você está nos visitando, primeira, segunda, terceira, se você se sente um visitante, vai ali atrás, que eles querem te dar um presente. Feche seus olhos uma última vez, coloca a mão em posição de receber. Espírito Santo de Deus, eu abençoo cada discípulo do Senhor aqui. Eu abençoo, Pai, cada irmão, cada irmã. O Senhor sabe as lutas que eles têm travado. Quebranta coração. Faz o sobrenatural acontecer. Pai, que o amor de Deus, que a graça de Jesus
que a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um aqui e com todo o teu povo espalhado por toda a terra. Nos dê um domingo cheio da sua presença,